Oi, tudo bom com vocês? Vim aqui compartilhar um pouquinho do processo de feitio de tinturas para os perfumes alquímicos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Melina, eu sou bióloga, sou terapeuta, sou perfumista natural e morei 7 anos no Egito e com essa experiência eu comecei a desenvolver dentro de mim, primeiramente, a resgatar a perfumaria natural e ancestral. E essa perfumaria, a proposta dela é você entrar em contato com a sua essência através das plantas e dos aromas, especialmente porque o perfume, em seus primórdios, né, nos templos da Mesopotâmia, indo até o Egito e outras civilizações como a Grécia, a Índia, Turquia, ele era visto como um aspecto muito sutil da natureza. Ele era visto como a própria comunicação com a divindade. Então, esse ato de levar essências, né, frequências ao seu entorno, tanto à sua aura quanto ao seu corpo, isso mexia com as pessoas e mudava a frequência dela, mudava os estados de consciência dela. Então, o perfume ele era usado, por exemplo, nos templos do Egito, unicamente por sacerdotes e sacerdotisas, consagradas a essa arte, a essa alquimia. Porque, neste momento da humanidade, o próprio sacerdote era o próprio vaso do perfume. Ele era o corpo dele era o próprio Deus. Então, os deuses, eles eram seres perfumados. E os sacerdotes e as sacerdotisas, eles eram muito perfumados. Eles eram até meio oleosos, né? Eles se cobriam por óleos vegetais preparados em aromas, em essências. Então, nessa época não existia um vaso perfumeiro. O perfumeiro era o próprio sacerdote, a sacerdotisa, o próprio corpo. Então a gente foi perdendo essa noção do que é o perfume como uma ferramenta de aumento da frequência, né, de acessar esse nível de consciência corpo e tudo que esse nível de consciência traz para a gente, para o nosso saber. Hoje é lua nova, e em toda lua nova eu faço tinturas, preparados botânicos, e esses preparados vão ser usados como base de perfume. Alguns vão ser usados como base de perfume corporal mesmo e outros como cítricos. Por exemplo, eu tenho esse aqui que eu chamei poção da prosperidade porque ela na verdade são plantas que trabalham o fluxo da prosperidade, né? Que a prosperidade é um fluxo, você entra nela. E essas plantas elas têm muito essa energia solar, né? Aqui tem tangerina, tem louro, tem canela, tem cravo. Então, toda lua nova é momento de preparar essas tinturas. Eu faço isso porque eu sigo uma linha de conhecimento onde o preparado que a gente vai usar em nós mesmos, ele precisa estar alinhado com os ritmos celestes. Então, a lua nova ela é propícia para se fazer tinturas. Tem toda uma explicação mais profunda, porque mas não vou entrar nisso agora. Então, eu trouxe aqui para vocês, só queria falar um pouquinho do que eu vou fazer aqui hoje, nesta lua nova, no mês de outubro. Eu tenho aqui pimenta preta, tenho aqui junípero e tenho também cumaru. Cumaru, ele é chamado fava tonka na perfumaria, né? Então, a perfumaria europeia ficou doida quando descobriram o cumaru, porque ele parece uma baunilha. E ele trabalha muito essa questão do acolhimento. Quando os nossos ancestrais lidavam com as energias da natureza, eles colocaram nomes de acordo com culturas que eles viviam. Então, era de acordo do seu ponto de vista do que é lidar com a natureza, do que é até lidar com a própria comunidade, né? E dentro da perfumaria ancestral, que é uma prática desenvolvida por uma perfumista PhD bruxa, como ela fala, chamada Palmira Margarida, ela é perfumista, historiadora, e é a perfumaria que eu sigo. E essa perfumaria a gente leva em conta não só as questões do prazer, do bem-estar que o perfume pode dar para as pessoas, mas também, por exemplo, se você for fazer um perfume personalizado para alguém, tem toda uma consulta, uma escuta da história de vida dela, do que ela está precisando naquele momento, do que ela dá conta de trabalhar naquele momento e quais são os arquétipos que estão equilibrados na vida dela, né? O que exaltar e o que trabalhar, equilibrar. E, bom, por exemplo, eu estava falando do cumaru. O cumaru, ele, que é essa fava, não sei se é fava que ela chama, né? Chama baunilha da Amazônia. E a baunilha e o cumaru são plantas adocicadas. E dentro da perfumaria ancestral, elas trabalham com essa frequência desses arquétipos, ou deuses, que, por exemplo, é uma frequência de um arquétipo egípcio que se chama Bastet, ou Bast, a deusa gato, que ela foi muito cultuada no Antigo Egito,
principal culto, se eu não me engano, na cidade de Balbustes, se eu não me engano, esse é o nome, né? Eu não consegui ir para lá quando eu morei no Egito, porque só existe ruínas, mas a gente sabe que essa cidade, eles descobriram quase 4.000 gatos mumificados, de tão forte que era o culto dessa deusa lá. E essa deusa, ela traz muita questão do prazer, da brincadeira, do acolhimento, do autoacolhimento. Então, essa planta, quando colocada em perfumes, ela vai trabalhar o autoacolhimento da pessoa, né? Ela vai trabalhar o brilho pessoal dela. Na alquimia, a gente fala que ela vai trabalhar a fase também de rubedo, que é quando a pessoa ela sabe de si, sabe o que ela quer, ela precisa expressar isso para o mundo, sabe? Ela está no momento ápice na vida dela. Então, todas as plantas que a gente trabalha, ela tem um propósito dentro de um perfume e ela faz sinergia com outras plantas dentro desse perfume. Muitas vezes a gente precisa saber a personalidade da planta, primeiro, para ver se qual que é a amiga dela ali no meio. O que ela vai brigar com alguma outra planta que está ali dentro desse perfumeiro, desse perfume, ou ela vai ser amiga dela. E, por exemplo, né, as tinturas, no caso do cumaru, né, a gente vai fazer uma tintura do cumaru hoje, né? Essa planta aqui. E ela vai, se eu tivesse o óleo essencial dela, ela trabalharia numa fase mais densa da pessoa, né? Mas como eu vou fazer uma tintura dela, ela vai ficar diluída, então ela vai servir para outro propósito, entende? Então, todas as plantas, isso quem descobriu essa alquimia foi Paracelso, e são estudos de espagiria, porque ele conseguiu entender que dependendo da diluição da planta, de como essa planta, se ela está mais densa, se ela está mais diluída, ela trabalha em elementos diferentes. Ela pode trabalhar no fogo, na terra, na água e no ar. Então, às vezes, por exemplo, uma planta, que é o junípero. O junípero está vendo que quase uma pimenta preta, mas na verdade ele é usado muito, por exemplo, era usado muito em mumificação no Antigo Egito. É uma baga, né, da árvore, ela não é que nem a pimenta. Ela não tem essa coisa de botar limite, de quebra, de queima, como as pimentas têm. Então, o junípero, ele vai ficar diluído nessa tintura que eu vou fazer com álcool de cereais. Se eu tivesse o óleo essencial dele, ele estaria muito mais concentrado. Então, ele trabalharia um outro aspecto. Esse junípero diluído, ele vai trabalhar num aspecto mais, não tão desértico assim, né? Ele vai trabalhar um aspecto mais de terra com ar, né? Então, todos os elementos, eles são trabalhados também dentro da perfumaria ancestral, e isso assim, é um estudo muito grande, né? Imagina quantas plantas você coloca dentro de um perfume, tem toda a questão da segurança de quanto se colocar, né? Tem a quantidade recomendada, mas todas elas precisam levar em conta, para perfumes personalizados, no caso, o que a pessoa está precisando trabalhar, ou se ela quer fazer um perfume para a essência dela, né? Do que ela representa, do que ela se vê. E olha que lindo que ficou as tinturas prontas. Essa aqui é de gengibre, que eu não tinha falado que eu ia fazer, mas fiz. A cumaru, pimenta preta e junípero. Todas as tinturas vão ficar no mínimo 28 dias, então um ciclo lunar. Só que isso já estaria bom se fosse uma tintura medicinal. Mas na perfumaria, ela precisa macerar muito mais. Então ela vai ficar aí de 4 meses no mínimo até 1 ano. Eu espero que vocês tenham gostado de ver essas delícias e até a próxima.